Estamos vivendo um momento histórico com a aprovação do ETF Spot de Ethereum, de modo que a segunda maior criptomoeda chegará às maiores corretoras do mundo, o que tem o potencial de crescer de forma significativa o Ether e seu ecossistema. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero te revelar os 3 ativos que eu acredito que mais vão se valorizar junto com o Ether. Então, se você quer aproveitar essa dinâmica do ETF de uma forma ainda mais eficiente e conseguir se posicionar ainda melhor no mercado de cripto, é fundamental você saber que ativos são esses e por que eles tendem a se valorizar de forma exponencial junto com a liberação do ETF Spot de Ethereum. Então, preste bastante atenção nesse vídeo, porque eu vou explicar cada um deles detalhe por detalhe para você agora. Então, como vocês sabem, a gente teve a aprovação do ETF Spot de Ethereum ontem, e como vocês podem ver, isso gerou já um certo ânimo no mercado. A grande verdade é que desde o início da semana, o Ethereum já se valorizou quase 40%, com outros ativos do seu ecossistema também se valorizando de forma exponencial, como Arbitrum, Pendle, Ethena e muitos outros. E isso gera um certo questionamento entre os investidores que ficam se perguntando, beleza, além de Ethereum, existe mais algum ativo que vale a pena eu me posicionar? E indo nessa linha, a gente pode sim identificar algumas oportunidades bem interessantes e eu quero comentar alguns desses ativos para vocês. O primeiro ativo que eu quero comentar, que eu vejo esse alinhamento junto com o Ethereum, é a Ethena. Para quem não conhece, a Ethena, ela basicamente é uma stablecoin algorítmica que funciona da seguinte maneira: você pode depositar Ether e outros ativos como colateral na plataforma da Ethena e ela vai fazer operações usando o mercado de derivativos para estabilizar o preço daquele ativo, o que a gente conhece como operação de delta neutro. Nessa operação, quando o mercado está muito animado, está muito hypado com algo, a tendência é que essas operações de delta neutro começam a gerar cada vez mais lucratividade, como vocês podem observar no gráfico que eu estou mostrando aí para vocês. A consequência disso é muito simples. Basicamente, a tendência é que cada vez mais a Ethena comece a pagar melhor seus investidores que estão travados em USDE, o supply de USDE cresça e, por consequência, isso tem um reflexo direto no preço do token Ethena. Então, para mim, na minha visão, o primeiro ativo que tende a se valorizar caso o Ethereum se valorize junto a essa aprovação do ETF Spot Ethereum é a Ethena. E ela parece para mim ser uma excelente alternativa de alfa para você adicionar junto ao risco Ethereum. Um detalhe que é importante ser comentado aqui no caso de Ethena é que é um trading mais especulativo, porque é um projeto que foi lançado recentemente, tem bons catalisadores, tem bons backers, mas que nos próximos 8 meses vai ter uma grande liberação de token. Então é importante ajustar as posições à medida que essa liberação de tokens venha a acontecer. O segundo ativo que eu quero comentar aqui com você, que eu também vejo um grande caminho de se valorizar junto com o Ethereum após essa aprovação de ETF de Ethereum, é a Pendle. Por que eu quero comentar da Pendle? Basicamente, a Pendle é um mercado de renda dentro da Ethereum. E ela também vai passar pelo mesmo processo de benefício que a Ethena vai passar. Porque, basicamente, os projetos que utilizam a Pendle para gerar renda, todos eles tendem a crescer à medida que a Ethereum cresce. Por quê? Porque eles estão usando também a Ethereum ali como colateral, então isso gera uma valorização, uma demanda maior para Ethereum e também eles acabam recebendo taxas associadas à rede, porque muitos desses projetos são de staking e restaking, e por consequência, com quanto maior for o hype de Ethereum, a tendência é que taxas se elevem, o interesse no ativo se eleve e por consequência o interesse na parte de yield de staking eleve. E aí a Pendle entra como um ponto muito interessante nesse aspecto. Além disso, a Pendle ainda vai passar por várias campanhas importantes de airdrops como Caract e Elixir, e na minha visão isso tende a ser um conjunto de catalisadores para Pendle e levar o ativo a um patamar muito mais interessante. Principalmente porque trata-se de um ativo que ainda está barato, na minha visão, da sua proporção de market cap, visto que eles têm $1 bilhão apenas de market cap, comparado a um TVL muito maior e uma ampla utilidade dentro do mercado. Então, esse é um segundo ativo que eu vejo reagir muito bem com essa aprovação do ETF Spot Ethereum e, em médio prazo, se beneficiar muito desse crescimento e dessa demanda pelo ETF Spot Ethereum. Mas antes de eu te contar o terceiro ativo e também como você se posiciona em cada um deles para extrair o máximo de resultado, eu tenho um convite especial para você. Eu acredito que nós estamos entrando numa segunda fase de alta do mercado de criptomoedas, que é a fase mais exponencial que gera mais resultados. E a gente já está observando os primeiros efeitos dela com essa aprovação do ETF Spot Ethereum. E eu quero te preparar para vivenciar isso junto comigo, com os mais de 7 anos de experiência que eu tenho no mercado. Por isso,
Na próxima semana eu vou liberar 5 aulas exclusivas de forma 100% gratuita que eu vou te ensinar exatamente como se posicionar nesse momento no mercado de cripto. Mas não vão ser 5 aulas qualquer. Então eu vou te liberar planilhas de gerenciamento, análises exclusivas, áudios analisando o mercado e muito mais. E você pode ter o acesso a tudo isso agora de forma 100% gratuita. Basta sair do vídeo e no link do comentário fixado e se inscrever no desafio. É 100% de graça e você não perde nada por isso. Então tá esperando o quê? Não vai tomar nem 20 segundos do seu tempo. Beleza, agora que você já fez isso, já deixou o like, já se inscreveu no canal, vamos ali para o terceiro ativo que na minha visão tende a se valorizar e depois eu quero te explicar também uma perspectiva de como você se posiciona nisso, porque eu acho que as pessoas estão um pouco ansiosas e não estão percebendo tão bem. O terceiro ativo que eu quero citar aqui é a EtherFi. Na minha visão, também é um ativo muito interessante se posicionar pensando nessa assimetria do Ethereum. Por quê? Porque ela também vai naquela linha de yield, ela também está numa narrativa muito forte, apesar de ser um token recente, e segue a mesma lógica dos tokens que eu citei anteriormente. À medida que gera hype dentro da rede do Ethereum, o yield aumenta e, por consequência, isso tende a gerar efeitos de depósitos. Até uma aposta, se você quiser sair da EtherFi e ir para algo mais seguro, seria a Lido. Então, para mim, a Lido e a EtherFi seriam talvez aí o meu conjunto de terceiras escolhas que eu olharia para essa dinâmica. Inclusive, uma vantagem no caso de EtherFi e Ethena é que você também pode se posicionar nesses projetos e ainda farmar o airdrop deles, que a gente vai ter em breve. Então, a seção 2 desses airdrops e gerar ainda mais assimetria. E agora eu quero explicar um pouco a minha visão sobre o que eu acredito que tende a acontecer com o Ethereum daqui para frente com essa aprovação do ETF Spot Ethereum. Eu acredito que as pessoas estão muito animadas, mas a gente precisa entender uma coisa. A gente ainda vai ter uma pressão inicial de venda significativa do Ethereum. Isso porque os custodiantes e os operadores não tiveram tempo hábil suficiente para criar a demanda inicial, como aconteceu no caso de Bitcoin, e também porque a gente vai ter 11 bilhões de dólares que serão liberados do produto de Grayscale. Então, não espere que o efeito ETF seja sentido logo de cara, nas primeiras semanas do mercado. Na verdade, não estranhe se as primeiras semanas do mercado nós observávamos uma correção similar ao que aconteceu no Bitcoin. Só lembrando, no ETF de Bitcoin a gente teve uma queda de quase 20% do preço do ativo naquele período, para depois ter uma recuperação. Então, qual que seria a estratégia que eu seguiria para me expor nesses 3 ativos que eu citei aqui? Se você está investindo para longuíssimo prazo e não está preocupado com preço de curto prazo, talvez seja agora mesmo o momento de você se posicionar. Agora, se você está um pouco mais preocupado e quer otimizar o seu resultado, talvez seja sensato num primeiro momento você manter posições mais seguras, por exemplo em Ether ou até mesmo em Bitcoin, e depois, caso o Ethereum venha corrigir por conta dessa pressão vendedora, especialmente nos primeiros dias de operação dos ETFs, que ainda podem demorar algumas semanas, você aproveitar para se posicionar nesses casos que são mais assimétricos. E se você sempre estiver buscando assimetria no Ethereum, eu acho que a pergunta que você tem que fazer é: beleza, que ativos que ganham com essa valorização do Ethereum com o aumento da taxa? Para onde vai esse fluxo? Eu acho que esse é o caminho mais chave que existe para você usufruir e extrair o máximo de resultado disso. Isso daqui que eu estou explicando para você é um exemplo de como eu faço a gestão do meu patrimônio pessoal. Inclusive, se você também quiser ter acesso à minha carteira de investimentos, saber os ativos que eu aloco, como eu aloco, quando eu aloco e todo o meu racional de investimento, além de ter acesso a mais 60 horas de conteúdo exclusivo e uma estratégia exclusiva de airdrops e um suporte para te auxiliar com todo o momento do mercado de cripto, você terá essa oportunidade daqui a 14 dias, quando eu abrirei as vagas do OnCryptoPro. Basta clicar também no segundo link aqui da descrição para se inscrever e garantir um desconto na abertura do OnCryptoPro. Tá esperando o quê? Você pode mudar toda a sua perspectiva de cripto, fazendo parte da comunidade mais exclusiva de cripto do Brasil. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, um grande abraço e até logo.